Boa tarde a todos me ouvindo? Bom, muito boa tarde, é um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre dois assuntos que eu sou completamente apaixonado. Um deles é design e o outro é falar sobre tendências. Para falar um pouquinho sobre tendências, vale realçar que tem gente que não gosta desse termo tendências. Tem gente que acha, enfim, tendência única e exclusivamente tem um viés comercial. Na verdade, eu concordo em termos. Eu acho que a tendência ela pode ser usada por um viés comercial, mas eu acho que se a gente for na epistemologia da palavra, se a gente for na base da palavra, a gente vai ver que tendência, na verdade, é extremamente necessária, é uma verdade, ela envolve cada um que está aqui, a gente não tem opção, a gente é envolto em tendências. Então, a tendência que eu vou falar com vocês é para a gente discutir e desmembrar junto o que são efetivamente as inclinações das pessoas no mundo de hoje. Eu não vou dar só receita de bolo, mas eu vou convidar vocês a entender essas tendências comigo, de forma que vocês possam se atualizar a todos os instantes, porque a tendência ela é viva, ela vai mudando, ela muda em cada instante. Então, por exemplo, essa palestra que eu estou conversando com vocês, eu comecei a fazer logo pós o Salão de Milão, minha participação no Salão de Milão, mas ela já está na 4ª, 5ª atualização. Hoje de manhã, antes de vir conversar com vocês, eu atualizei essa minha palestra, porque efetivamente a tendência ela é viva, ela é um movimento constante. Para cá? Para fora aqui? Aqui? Tá bom assim? Ok? Enfim, antes disso, antes de falar sobre esse tema de tendências urbanas, eu vou me apresentar para vocês. Alguns me conhecem, outros não. Então vou me apresentar um pouquinho para vocês. Eu sou o Pedro Franco, eu brinco que eu sou designer por paixão e empresário por obrigação. Eu me fiz como designer, eu atuo desde 1999, criando as minhas próprias peças, criando peças autorais, sempre com o DNA brasileiro. E mais recentemente, em 2011, eu fundei a minha própria indústria, que se chama Alorof Brasil, que eu vou contar um pouquinho mais para frente para vocês, mas que tem designers do mundo inteiro pensando em produtos, criando produtos para nós, fabricados no Brasil. A gente luta pelo orgulho do Made in Brasil. Bom, eu separei brevemente alguns pontos que eu julgo muito importante na minha carreira, sobretudo porque foram espaços que me foram abertos e que foram reconhecidos para mim em função de eu procurar levar esse DNA brasileiro para o mundo. Eu acho o Brasil muito fashion. Eu acho que o Brasil, nós temos um lifestyle, a gente tem uma miscigenação, a gente tem um estilo de vida que o mundo inteiro é intrigado e tem um pouquinho até de inveja desse nosso jeito de ser. Né? Quando a gente pega, por exemplo, para a gente olhar uma sandália Havaianas, o que é a sandália Havaianas, se não uma sandália de borracha com uma bandeirinha brasileira? E que todo mundo, no mundo inteiro, quer aquela sandália, exatamente porque ela exprime o nosso lifestyle. Quando eu vou lá para a Itália, eu tenho que levar malas e malas de Havaianas para presentear esses designers que trabalham conosco, o diretor da Feira do Móvel de Milão. Efetivamente é porque ela traduz um pouquinho desse nosso lifestyle. Bom, essa foto número 1 foi quando, em 2009, a Torino Design Week, lá na Itália, me convidou para falar sobre o design e a autoprodução. Falei ao lado de grandes nomes do design internacional, como André Abranzi, mas efetivamente levando como, naquele momento, eu fazia meu próprio design. Nem sempre eu tive a minha indústria, nem sempre eu produzia as peças em série como a gente faz hoje. Naquele momento eu fazia peças seriadas, feitas com as minhas próprias mãos. Já o slide número 2 e 3 foi quando o Salão do Móvel de Milão Oficial me convidou para falar sobre design ao lado de grandes nomes, como Fábio Novembre, como o Nendo do Japão. Então, eles me convidaram para ir para lá. No primeiro slide, o número 2, foi o ano passado, e o slide número 3 foi em 2013. Lembrando, eu não vou só lá falar sobre design, eu vou falar sobre o design com alma brasileira, o design made in Brasil. Bom, já essa foto número 4 é motivo de muito orgulho para mim.
Essa é uma cadeira, talvez muitos de vocês não me conheçam, mas já tenham visto essa minha peça que se chama cadeira esqueleto. Essa é uma das peças de design autoral mais vendidas do Brasil, a gente vende 2.500 unidades ano. E o mais legal dessa peça é porque ela foi escolhida para fazer parte do acervo do maior museu internacional de design, o Vitra Design Museum. Não só por causa do design dela, mas também por conta da tecnologia brasileira que foi desenvolvida e que é motivo de uma patente internacional. Então, hoje nós injetamos essa peça com resíduos de frutos brasileiros como acerola, açaí, coco. É um processo que a gente desenvolveu com a Universidade de São Carlos. Enfim, e foi selecionada para fazer parte do acervo do Vitra Design Museum lá na Suíça. Bom, já essa minha poltrona é a poltrona Under Construction. Essa peça tem essa história para o mundo inteiro. Valorizei super esse artesão, mas não interferi na forma do trabalho dele. Eu acharia cruel se eu fizesse isso. E aí a gente tem essa linha toda desdobrada. Essa mesa que você pode mudar o sentido desses desenhos, porque elas são soltas. Isso tem a ver com a interatividade que eu vou contar para vocês, que é uma tendência. E também nessa tonalidade dourada, porque fazia parte desse mote da coleção Capim Dourado. E efetivamente a gente teve repercussão disso em todas as partes, ou seja, porque eu estou levando verdade, porque eu estou levando história, eu não estou vendendo produto. Vocês concordam comigo, quem compra uma cadeira daquela não está comprando uma cadeira só? Está comprando um pouquinho daquela história? Vai um amigo dele jantar com ele lá, você não sabe o que é essa peça. Essa peça é inspirada numa região lá do Brasil, que é assim, assim, assado, que se produz 2 vezes no ano. O designer X dessa indústria brasileira usou aquilo como mote. Olha como deixou de ser um produto. Virou um portador de cultura. Bom, a gente está falando que o mundo quer verdades. Então o mundo está indo para um caminho, o mundo do consumo, do anti-artificial. O mundo quer a matéria-prima verdadeira. Por isso que eu deixei de fabricar aquele tecido de veludo e vim trabalhar com o linho, com o algodão, etc. Porque o mundo quer verdade. Por isso que a gente vai ver lá para frente que o plástico está tendo que ser reinventado. E aí por isso que a gente vê grandes marcas, nesse caso a Edra. A Edra, para quem não conhece, é a marca famosa por catapultar grandes designers do mundo inteiro, como o Karim Rashid ou como os irmãos Campana, uma marca italiana. Esse ano ela lançou essa mesa, que é em pedra natural, assinada por um italiano que chama Jacopo Foghini. 100% natural. Em cima polido e do lado ela deixa realmente a pedra bruta, mostrando que é aquele produto bruto. Busquei hoje essa referência da Zara. A Zara está trazendo essas fibras naturais para dentro do portfólio de produto deles. E por fim, novamente a Edra apresentando algumas mesas nesse sentido. E aí, novamente a Loroff, alinhada com o que está acontecendo na moda e no mundo do design. Esse ano, eu fiz uma pesquisa das pedras brasileiras. E, gente, eu não fazia ideia de que esse país tem pedras tão bonitas e tão mais bonitas que o mármore italiano. A pena disso é que 80% da produção dessas nossas pedras já é destinada para os árabes. Eles compram essas nossas pedras. Então ela está muito valorizada, custa muito caro e nem chega para nós. Os italianos me perguntavam toda hora, olha, o tampo dessa mesa é impresso, né? Eu falava, não, isso é desenhado pela natureza. As pedras brasileiras, os minerais brasileiros, os granitos brasileiros, a gente tem ali quadro pintado pelo Mante, só que há milhares de anos, a gente tem quadro pintado pelo Pollock há milhares de anos, porque realmente remete a uma obra de arte. É como um quadro do Pollock, é como um quadro do Mante. Então, efetivamente, olha, eu quero cada vez mais me aprofundar nessa pesquisa de pedras brasileiras. Essa foi uma outra mesa que a gente também apresentou. Aquela pedra chama Spider, e essa pedra tem um nome super complicado que eu não vou lembrar agora, mas ela é um verde todo desenhado, que é o que parece o quadro do Mante que eu falei para vocês. E ali em cima, a poltrona Under Construction, agora feita com linho natural. Bom, esse daqui é um ponto importantíssimo do Salão do Móvel de Milão hoje. A Cartel, ela é responsável pelo plástico que a gente conhece hoje. Ela foi a primeira indústria do mundo a apresentar uma peça não em plástica, mas em policarbonato injetado, que foi lá nos anos 2000, uma peça desenhada pelo Philip Stark, que se chamava Miss, não sei das quantas, é antes da Ghost. E logo depois foi a Ghost. Mas agora, lembra que eu falei para vocês
A China se desenvolveu. Ela tem tecnologia. A melhor qualidade do policarbonato do mundo hoje, acredito, é chinês. Só que tem uma coisa, ela não respeita a localidade de cada lugar. Ela vomita aquelas peças no mundo inteiro. E aí todo mundo está ficando cansado. Um monte de vocês que teriam uma peça de policarbonato 2, 3 anos atrás, hoje não quer nem ver. E isso é o grande mercado, uma inclinação em função de um movimento que está acontecendo hoje social e econômico. E pela primeira vez a Cartel vai buscar uma forma de tecnologia de laminar madeira sobre o policarbonato. Esse foi o grande lançamento assinado pelo Philip Stark, mas não fica aparente o policarbonato, e sim a lâmina da madeira. E a parceria que eu falei para vocês com a Double G, para trazer um pouco de samba para esse plástico. E vocês vão ouvir cada vez mais, ela começou a apontar, porque o plástico ele é muito importante economicamente no mundo. O plástico ele traz uma grande margem de lucro, ele tem qualidade e ele pode ser produzido em grande escala. Só que agora eles começam a trazer valores para driblar um pouquinho o player China, que é a questão do plástico bio. Gente, a China está se desenvolvendo tanto, crescendo 8% ano, ela não pode ficar pensando em sustentabilidade. Dado isso, eles lançam esse manifesto. Use o plástico, mas o plástico reciclado, o policarbonato reciclado. Esse é um ponto que eu sempre acreditei. Por que alguém viria, compraria uma peça assinada por um designer brasileiro, pagaria custo aéreo, pagaria exportação por uma peça feita de plástico? Mas eu não vendo uma peça de plástico. Eu vendo uma peça que é injetada em ecopolímero com sementes de acerola, de coco, de bambu. É isso que faz essa peça ser exportada. É porque ela tem alma, ela é injetada em grande quantidade, ela tem um molde que custou bastante, por conta disso ela tem um custo acessível, mas ela tem alma. Ela não é uma peça de plástico só. O cara quando compra fala, olha, isso aqui é feita com semente de fruto lá do Brasil, chama acerola, você nunca ouviu falar. É o que ele conta para os amigos dele. Então cada vez mais lembra, a gente não vende mais produtos, a gente vende história. Bom, aí chega um momento que eu acho muito divertido, que é observar o grande varejo. Eu cheguei agora da Itália e achei muito divertido olhar algumas coisas que já estão acontecendo no varejão mesmo. Aqui é a Kiko, que eu tanto usei de exemplo nessa conversa com vocês. A Kiko é uma das maiores fabricantes do mundo de cosméticos hoje. Esse ano, a Kiko, em Milão, está fazendo o seguinte, você não vai comprar um batom, você vai comprar o seu batom, sabe por quê? Porque eles têm uma impressora 3D gigante, você pode escolher como que você quer a parte de cima do seu batom, como que você quer a parte de baixo e botar as suas iniciais dentro do seu batom. Ou seja, vocês percebem, eles continuam produzindo muito, só que eles estão produzindo muito, mas para você ao mesmo tempo. A tua sensação de que aquilo foi criado exclusivamente para você. A mesma coisa com a Carpisa. A Carpisa, para quem não conhece, é a Lepostiche da Europa. Ela produz malas. Só que ela não produz mais mala, ela produz a sua mala. Você compra capas de diferentes cores que vão montar o invólucro da tua mala. E mais do que isso, você pode escolher entre N combinações de rodízios. Inclusive você pode ter cores diferentes em cada um dos rodízios. Você percebe que dentro desse mundo de combinações você acaba tendo uma mala quase exclusiva sua? Isso já é o mundo reagindo ao player China. Reagindo ao mundo que só é pasteurizado. Se adequando às necessidades de nós consumidores de querermos sermos únicos. A gente não quer ser igual a ninguém. A gente quer ser único. E aí a gente tem um ponto aqui também que é muito divertido. Para quem vai para Milão, um dos melhores lugares para você pesquisar a tendência é o Salão Satélite. Eu, quando jovem, participei do Salão Satélite. O Salão Satélite, ele seleciona 150 designers do mundo inteiro, de todas as nacionalidades que vocês podem imaginar, até da Ilhas Fiji. E esses designers são convidados a criar sem responsabilidade comercial. Então eles estão preocupados com a indústria, com o preço, com isso, aquilo. E lá é ótimo para você farejar a tendência. O que esses designers do mundo inteiro estão pensando. Lá, dentre outras coisas, eu vi que a questão do modular, para as pessoas interagirem com a peça, serem protagonistas, criarem a sua própria peça é uma tendência. Eu vi isso quando eu vi esse designer japonês construindo esses tapetes, e eu vi isso quando eu vi essa designer italiana desenvolvendo essa tapeçaria também, que é em módulo, e você cria a sua própria versão no tapete. Mas mais do que isso, eu vi isso daqui, ó. Eu falei tão mal da China que agora eu vou falar bem. A China, ela está uma potência hoje. Já foi o tempo, é mentira. Quem fala,
Ah, a China é tudo porcaria. Não é porcaria. O produto da China hoje é bom. Eles têm tecnologia que nenhuma outra parte do mundo tem. Falta para eles o quê? Criatividade. Mas eles já estão atentos a isso. Sabe o que eles estão fazendo? Mais da metade das escolas italianas de autodesign tem estudantes chineses. Quem banca isso é o governo chinês. E a tradução para o mandarim é instantânea. Dado isso, eu garanto para vocês, daqui a 3 anos vocês me cobrem. O novo Philip Stark vai chamar Xin Chun Xuan daqui a 3 anos. Porque a hora que eles juntarem aquela história milenar que eles têm com a tecnologia que eles têm, eles vão muito para frente. Eles vão estar muito à frente do grande mercado. E por isso que o mercado todo está reagindo. Vamos falar de localidade, vamos falar das nossas edades, vamos falar de elemento natural, vamos falar da reciclagem. O mercado não é bobo, já todo mundo, inclusive eu, a gente já está se antevendo um pouco desse princípio. Aqui é uma universidade chinesa e que ela apresentou um conceito maravilhoso dentro do Salão Satélite. Vocês sabem aquelas estruturas que tem de aeromodelismo, que a gente comprava, os filhos de vocês compravam e tiravam as partes e colavam e assim montavam miniaturas? Imagina que a China fez isso, só que você tem uma superestrutura que é só pé de cadeira, você tem uma outra superestrutura que é só assento de cadeira, e você tem uma outra superestrutura que é só encosto de cadeira. E aí você quer comprar a sua peça, você vai lá e fala, eu quero esse encosto, com esse assento aqui, e vou querer um pé diferente de cada uma. Então já é a China adaptando aquela realidade produtiva de larga escala às necessidades das pessoas de terem o seu produto exclusivo. Então até a China está atenta a esse movimento. Bom, nós, atentos a esse movimento, das pessoas quererem protagonismo, das pessoas quererem participar do projeto, dos projetos serem mais duráveis, a gente não quer as coisas só descartáveis, a gente desenvolveu alguns conceitos. Esse é um outro tapete que é de minha autoria, desenvolvi para essa minha cliente, que é a Santa Mônica, que ela remete aos origamis, ao tangram japonês. Então, você compra o conjunto que compõe o seu tapete, mas você pode moldar isso de acordo com a tua vontade, de acordo com como você quer o teu contexto de decor aquele dia. Eu posso fazer ele fazer uma curva, eu posso juntar tudo isso de deixar tudo retilíneo, eu posso juntar por cores ou separar por cores, enfim. Eu monto a verdade sobre o meu produto. Isso é uma tendência. Cada vez mais vocês vão ver o cliente de vocês, sendo o cliente da indústria de vocês, o cliente da loja de vocês, o cliente do escritório de arquitetura e projeto de vocês, querendo participar do projeto. Cada vez mais ele vai querer interagir com o projeto. Sabe por quê? Lembra, tendências ocorrem em função de inclinações sociais, econômicas e políticas. E hoje eu vejo todos vocês aí sendo protagonistas nesse exato momento. Nós aprendemos a ser protagonistas. A gente tem a ideia da selfie, dos vídeos que a gente faz em todo instante. Isso alterou o nosso jeito de ser. Eu estou aqui com vocês, eu posso estar compartilhando isso com todo mundo que me segue ali no Instagram. Então, isso veio para mudar um pouquinho a interação das pessoas com o projeto, com o produto. Cada vez mais a gente vai ter que se adaptar a essa realidade de incluir o nosso cliente como criador. Nesse caso, vocês concordam comigo? O criador não sou mais só eu. Eu desenvolvi o conceito. Mas quem vai comprar a peça lá na ponta, junto do arquiteto, etc., vai ter uma nova criação. Então é uma peça criada 4, 6, 8 mãos. Mesma coisa aqui nessa peça do meu cliente Portinari com o Alessandro Mendini. Essa é a proposta do Alessandro Mendini, mas já tem profissional que está montando paredes inteiras só nessas 2 tonalidades de amarelo, em vez de usar na horizontal, está usando na vertical. Ou seja, existe N combinações dentro desse conceito. As pessoas estão criando junto do Alessandro Mendini. Aqui é um outro cliente meu de planejados há bom tempo, e durante o Salão do Móvel de Milão, porque em Milão a Laura Brasil ela produz só os móveis, o meu core business é o móvel, mas eu acredito em vender experiência para as pessoas. Então, cada vez mais, eu não fabrico armário, mas eu quero ter um armário dentro do meu lifestyle, eu quero ter uma cerâmica dentro do meu lifestyle, eu quero ter tecido dentro do meu lifestyle. Por isso que a gente faz parceria com essas marcas. No caso da Bom Tempo, eu desenvolvi esse sistema de armários de módulo, a gente desenvolveu um perfil e colocou ímãs nesse perfil. Então o que acontece? Vocês imaginam que aqui eu tenho uma caixa de madeira laqueada, em algumas cores,
mas eu tenho uma tampa que eu fixo com um imã, facilmente com uma mão, e que ela pode ter outra cor ou outro material. Essas portas eu posso ter a pedra, eu posso ter o tecido, eu posso ter a laca, eu posso ter uma estampa, e mais do que isso, eu posso simplesmente mudar esse meu módulo que está todo verde e trazer essa porta aqui para esse módulo que tem um fundo rosa. E eu posso tirar essa porta rosa aqui e botar nesse verde. O que foi divertido disso? O meu stand de Milão esse ano estava em constante movimento, porque as pessoas querem interatividade, as pessoas querem interagir, elas querem participar. Então, cada um construía a realidade dentro desse nosso stand. Isso foi o que eu fiz, mas conforme eu estou mostrando para vocês, isso é uma tendência que está em tudo. As pessoas querem cada vez mais participar e serem protagonistas. Quando a empresa lá de cosméticos, a Kiko, faz aquele processo, quando a Carpisa faz aquela possibilidade da mala, vocês concordam que ela está convidando a cada um de nós sermos criadores dentro do produto deles? Isso é uma tendência. Enfim, nós temos um jornal que chama Lot of Mag, que conta um pouquinho dessas tendências, um jornal trimestral, conta um pouquinho de lifestyle. Quem quiser, é só nos escrever, seja Instagram, seja por e-mail, que a gente manda para casa de vocês. Foi um grande prazer estar aqui, agradeço o convite de vocês, agradeço a ABC Fair, foi um prazer. Muito obrigado.